Aí, como eu estava vendo a minha vida muito angustiante, eu resolvi pegar a estrada e experimentar o que era não ter nada. E também eu tinha vários outros parâmetros. Por exemplo, a minha classe, todo mundo tinha uma preocupação enorme em manter o padrão ou subir de padrão. E tinha um pavor de descer de padrão. Só que nas minhas viagens eu convivia com as pessoas mais pobres. Eles não tinham nada e estavam felizes. Eram pessoas mais espontâneas, mais solidárias. Era uma relação melhor. Eu via que tinha ignorância, mas eu sentia alguma coisa no ar que eu não sabia o que era. Eu falei, quero ser igual. Eu quero não ter nada. Quero saber como é que a gente se sente não tendo nada. Quando eu falei isso com a família não admitiu. Isso é uma vergonha, uma degeneração. Me acusaram de um monte de coisa. Eu só queria fazer a experiência de não ter nada. Só que meu pai e minha mãe, eu nunca vi eles discutirem. Meu pai e minha mãe eram... Eu sempre tratei eles de eles. E não tinha diferença. Eles estavam sempre de acordo. Sempre. Nunca vi nem discordar, quanto mais discutir. Então eles colocaram para mim, você não pode fazer isso. E eu disse, eu não estou pedindo. Eu estou avisando. Se você fizer isso, você não é mais da família. Eu tomei um baque, né? Porque essa frase não veio sozinha. Se você adoecer, vai para a saúde pública. Se você for preso, não me procure para nada. Não tem mais nada aqui para você. Se você pegar a sua mochila e sair dessa porta, você esquece que teve família. E veio bem claro na minha cabeça. Eu demorei um tempão para tomar essa decisão. Agora eu tenho a obrigação moral de assumir as consequências. E foi isso que eu falei com meu pai. Eu não esperava ter essa consequência, um rompimento tão completo. Mas se isso acontecer, eu tenho que assumir. Eu acho que ele contava com a minha covardia. Mas eu estava apavorado com a vida sem sentido. O nego falava, você foi muito corajoso. Não, eu estava com medo. Medo de chegar na idade daquele coroa daquele jeito ali. Inclusive foi isso que eu pensei na hora. Antes, não falei para ele. Mas eu pensei comigo, isso não vai acontecer comigo. Eu morro antes, mas não chego na idade desse cara dessa maneira. Vou procurar um sentido para a vida. Ou eu vou achar um sentido, ou eu vou morrer procurando. Não tem outra hipótese. Uma filha minha, com 14 anos, falou, acho que eu tenho direito de conhecer os seus pais, meus avós. E aí eu falei, tá. Ela foi. E eles já tinham percebido que não tinha retorno. Aquilo era uma expectativa de me pressionar a voltar atrás. Mas aí eu já tinha passado por todas as situações de miséria que eu podia ter passado, antes de ter filho. Depois, com os filhos, eu tive que aprender artesanato, fiz pão, sapato, fiz um monte de coisa. Brinquinho, pulseira, colar. E sempre interessado na vida, nas histórias. Comecei a ouvir história de puteiro, sabe? Ouvindo vidas, vendo coisas. Ficou muito interessante a vida. Sumiu a angústia. O nego fala hoje, você largou a sua zona de conforto. Cara, aquela zona foi a mais desconfortável que eu vivi, velho. Porque as pessoas só pensam em conforto externo. O desconforto era interno, Eu fui percebendo que as necessidades que a gente tem não são as materiais as principais, são as imateriais. É a satisfação em estar vivo, a sensação de estar integrado na coletividade, sabe? A troca de afeto. Sabe? Essa é a função para mim. E ali eu vi o pessoal mais afetivo, mais solidário. De repente, na época dos mendigos, ainda passei 2 anos no meio da mendicância. De repente eu me vi no meio das pessoas que tinham aquele aspecto destruído, sem dente, com cicatriz, maltrapilho. E percebi uma humanidade que eu não conhecia, muito mais solidária, muito mais humana, muito mais espontânea. Um se sacrifica pelo outro, todo mundo junto. Falei, porra, o melhor pessoal que eu já conheci está aqui. E aí comecei a olhar para o Estado, para a sociedade de outra maneira. Porque esse pessoal tinha o direito constitucional de acessar os meus conhecimentos. E foi proibido pelo Estado. Tiveram seus direitos roubados, simplesmente roubados, para se sentirem inferiores. Aí eu comecei a entender a sociedade de outra maneira. E comecei a achar constrangedor ter mais do que se precisa diante de tanta miséria. E a gente é adestrado para achar que a opulência é motivo de orgulho. É porque a gente ainda é muito primitivo. Porque numa sociedade um pouco mais desenvolvida, se ela pudesse ser chamada de humana, você ter desperdício, você ter sobras, seria constrangedor numa sociedade onde tem carências. É motivo de vergonha, humanamente falando. Mas, socialmente falando, na nossa cultura primitiva, estimulada por publicitários e marqueteiros, né, a gente acredita que nosso valor está refletido na nossa propriedade, sabe, nos nossos cargos, nos nossos salários. Sabe, isso é um primarismo, velho. Quando eu vejo uma pessoa se sentindo superior por conta dessas coisas, eu acho assim, eu fico até com pena. É como se fosse uma criança espiritual, que não está percebendo a realidade. Está convencido por uma sociedade mentirosa
de que ele é melhor do que os empregados dele. Aí a decepção vem quando ele perde os empregados. Quando o grande empresário perde a empresa, vai à falência, ele não tem dinheiro para pagar nenhuma empregada doméstica, ele se mata. Porque ele não sabe fazer nada. Cadê a força que ele tinha? Enquanto que eu vejo na parte de baixo, as pessoas perdem tudo que tem várias vezes na vida e nunca se desesperam, nunca se matam. Eles superam. É a rapaziada mais capaz de superar a dificuldade. Eu acho que é a rapaziada que tem o potencial de realmente construir uma sociedade mais humana. Eu não me sinto falando nada demais. Desde os 19 anos que eu falo a mesma coisa. A sociedade é mentirosa, é uma falcatrua. Os valores são impostos, os comportamentos são induzidos. Desde 19 anos. Até 8 anos atrás eu fazia isso, botava no meu trabalho, porque a partir de um certo ponto eu comecei a ter necessidade de botar no meu trabalho o que eu estava vendo, o que eu estava pensando, o que eu estava concluindo. E aí eu encontrava indiferença, descrédito, suspeita, deboche, repulsa, hostilidade, porque cabeludo, hippie, andando de mesa em mesa, interrompendo conversa, quer dar uma olhadinha, quer dar uma olhadinha, quer dar uma olhadinha. De vez em quando aparecia alguém que olhava o meu trabalho, nossa, cara, reflexão, pá. Aí eu percebi que eu estava garimpando. Estava passando pelas pessoas superficiais que me repeliam e de vez em quando encontrava uma exceção à regra, uma pedra rara. E aí esses compravam e assim eu fui vivendo até que um dia eu estava expondo na rua, chegou um casal com a câmera, que era um estudante de jornalismo, fazendo um trabalho de conclusão de curso. Eles tinham entrevistado trabalhadores de rua, tinham até concluído o filme, mas eles foram comemorar em Santa Teresa e me viram expondo e falando com as pessoas, como eu sempre falo. Porque eu tenho que estar falando do meu trabalho. Meu trabalho chama a reflexão. Eles viram, falaram entre si, vieram para mim, a gente pode fazer entrevista, a gente fez um filme e tal, a gente está vendo você falar um monte de coisa interessante, a gente pode fazer entrevista? Eu falei, pode, não sabia nem o que era, nunca tinha sido entrevistado. No dia seguinte, quando eu cheguei, eles já estavam lá. E eu cheguei de bicicleta, tirei a camisa, comecei a colar os desenhos na parede, eles chegaram já perguntando com aquela câmera enorme e fizeram a primeira entrevista. Para mim não foi nada. Um mês depois, o câmera, a Lei da Rocinha, ligou para mim para me dar os parabéns. Olha, parabéns, seu vídeo tá bombando. Tem algum engano, eu não tenho vídeo. Eu nem sabia de internet, velho. Depois chegou esse cara que fez o Filósofo da Rua, que é um cara que agora está fazendo carreira de cineasta, que estava procurando a maneira de se promover. Sabe? Foi o mesmo cara que acabou fazendo o filme, Observar, Absorver, Documentário. Muitos anos depois. Aí de 8 anos pra cá eu comecei a ser conhecido, visto na rua, nego me reconhece, você que é Eduardo, e me olha como se eu fosse alguma coisa grande. Eu estava acostumado com olhar de desprezo. Foram 30 anos de desprezo, velho. E diante do olhar de desprezo, da repulsa, da cara feia, eu dizia, essas pessoas não me conhecem, velho. Não sabem quem eu sou. Estão me julgando pela forma, é natural que seja assim. A minha forma não está de acordo com os padrões sociais. Só que isso é sinceridade. Se eu tivesse muito bem arrumado, as mesmas pessoas iam me sorrir. Esse sorriso para mim é falso e não me interessa. Eu prefiro a cara de desprezo porque ela é sincera. E quando uma pessoa sorri para mim nesse estado, o sorriso é sincero, não é interesseiro. Para mim incomoda porque agora estão me vendo maior do que eu sou. Antes me viam menor. E aí eu tenho que ter o cuidado de perceber que eu tenho o meu tamanho, que eu não sou do tamanho que as pessoas estão vendo. Do mesmo jeito de antes, só que com sinal trocado. Sacou?